Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, eu quero tratar com os senhores de uma passagem da doutrina, uma obra chamada Manual dos Recursos, Ação Rescisória e Reclamação. Esta obra aqui é do professor Marco Antônio dos Santos Rodrigues, um procurador do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Processual Civil da UERJ. Ele, inclusive, foi membro da minha banca tanto de mestrado quanto de doutorado. E nesta obra eu quero abordar com os senhores, quanto às considerações dos recursos, o conceito de recurso. Na verdade, a forma como o autor trata do conceito de recurso. Então a obra é esta aqui que eu estou indicando para os senhores. Está aí a capa, sugiro leitura, um ótimo material. A lógica desse tipo de vídeo é justamente fazer indicação dos livros, tratar de uma pequena passagem da obra para apresentá-la aos senhores, apresentar não só o tipo de leitura, mas a abordagem do autor, de modo a estimular os senhores a procurar o material bibliográfico. Então vamos às considerações sobre o conceito de recurso, e assim prevê o autor que os recursos podem ser definidos como os remédios voluntários criados por lei, por meio dos quais se pretende a anulação, a reforma ou a integração de decisão judicial no âmbito do próprio processo em que foi proferida. Como se pode verificar da definição, recursos são uma manifestação do poder dispositivo da parte ou de terceiros. Estes podem se resignar a uma decisão ou se insurgir em face dela. No entanto, para que se venha a interpor o recurso, é preciso que este seja uma manifestação de vontade daqueles que possuem legitimidade para recorrer. Trata-se, portanto, de uma atividade que retira um sujeito da inércia perante uma decisão judicial. Nesse sentido, fica evidente que o reexame necessário, previsto no artigo 496 do Código de Processo Civil, não pode ser enquadrado como um recurso, como será mais aprofundadamente visto adiante. A exigência de que certas demandas com resultado contrário à fazenda pública, prolatado por juízo de primeiro grau, sejam revistas por um tribunal, não pode ser tida como de natureza recursal,
pois não se trata de um remédio voluntário. A fazenda pública pode vir a recorrer da sentença, caso entenda necessário, ao interesse público, por meio do recurso de apelação. A remessa obrigatória, por sua vez, decorre de opção legislativa, para que determinada sentença possua eficácia plena. Da mesma forma, a remessa necessária não atende à discursividade dos recursos, de que adiante melhor se falará. Os recursos devem trazer consigo as razões do inconformismo daquele que recorreu, como forma de preservação do contraditório do recorrido, bem como para permitir a atuação do órgão julgador do recurso. O duplo grau obrigatório de jurisdição, ao contrário, não contém qualquer indicação de razões para a reforma ou anulação da decisão, sendo decorrente apenas da manifestação da sentença, determinando que, com ou sem recurso, os autos sejam remetidos ao tribunal. Assim sendo, à luz do conceito de recurso, tendo em vista a falta de voluntariedade, o reexame necessário não possui natureza recursal, tratando-se, na realidade, de uma condição de eficácia da sentença proferida contrariamente à fazenda pública em certas demandas. Diante disso, para que a sentença proferida contra a pessoa jurídica de direito público e que se enquadre no artigo 496 do CPC seja executado, imprescindível tenha ocorrido duplo grau obrigatório. Caso contrário, estar-se-á diante de hipótese de inexigibilidade do título executivo, permitindo a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença pela fazenda pública, na forma do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 917 do CPC. Voltando ao conceito, recursos serem criados por lei significa estarem eles sujeitos ao princípio da taxatividade, isto é, não podem ser objeto de uma criação das partes ou de outro sujeito do processo, como forma de evitar a preclusão da decisão proferida ou mesmo a formação de uma coisa julgada com sua possível imutabilidade. O próprio legislador se encarregou da criação de remédios próprios para atacar as decisões judiciais, entre eles os recursos. Admitir a criação de outro recurso por mera vontade de alguma das partes contraria a própria segurança jurídica inerente à previsão expressa de mecanismos aptos a atacar atos judiciais. No Código de Processo Civil, o artigo 994 prevê quais os recursos admissíveis. Nossa definição de recurso também menciona que estes se dão no âmbito do mesmo processo em que proferida a decisão recorrida, o que significa que recursos não criam uma nova relação jurídica processual, ou seja, recursos se dão no âmbito da mesma relação processual em que proferida a decisão atacada. Portanto, quanto a esses meios de impugnação, não há que falar em nova ação, tratando-se apenas de um poder inerente ao exercício do direito de ação por algum sujeito. Ao fim e ao cabo, o recurso é, portanto, uma decorrência do direito de ação, portanto, foi isso que o autor, o professor Marco Antônio, quis dizer. Então, essas as considerações que o autor trouxe nesta obra, Manual dos Recursos, Ação Rescisória e Reclamação, professor Marco Antônio Rodrigues, a respeito do que nós abordamos aqui, o conceito, a conceituação de recurso e também, dentro da análise do conceito de recurso, as suas características.
as principais características do recurso que estão incluídas na conceituação. Continuação do mesmo processo, um ato de manifestação de vontade das partes, discursividade, dentre outras que o autor nos trouxe, tá certo? Bom, então essas as considerações que eu queria fazer no vídeo de hoje com os senhores. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.